Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar lendo a Bíblia. Hoje a gente vai ler o capítulo 15 de Apocalipse de João. E é isso, né? Capítulo 15. Anúncio das pragas do fim. Depois vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos com as sete últimas pragas, com as quais o furor de Deus ia se consumar. Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a fera, com a sua estátua e com o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro. Tendo nas mãos harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e cantavam: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornarão manifestas. Depois disto, vi abrir-se o santuário, a tenda do testemunho, que está no céu. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e brilhante, cingidos à altura do peito com faixas de ouro. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de furor de Deus, que vive para todo sempre. E o santuário encheu-se de fumaça, por causa da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Bom, então vamos lá. Dentro de do que a gente pode dizer de contemplar, né? Nós observamos que contemplar é um verbo que necessita de mudanças, né? Não dá para contemplar uma coisa que é fixa, porque eu só contemplo aquilo que, se o tempo me permitir reaver aquele sentimento, aquela visão, a partir de uma coisa que se chama leitura. A leitura, ela é um acordo de sentimentos. A gente pratica o ressentir, né? É uma atividade que não é espontânea. Olha, eu sinto muito para quem acredita que as coisas acontecem espontaneamente, né? Eu amei espontâneo, foi espontâneo. Olha, nada é espontâneo e há pessoas que preferem acreditar que Deus já escreveu tudo antes da criação. Ele já pensou em tudo. Tudo bem.
honestamente falando, e é possível, né? Dentro de uma lógica, é possível sim que a gente esteja nos trilhos de Deus. É confortante pensar assim. Só que dentro da minha, daquilo que emana em mim, a pesquisa de saber em processo de estar, né, sobre a asseguração de preservar o estar, eu sinto, né, e afirmo que do meu sentimento, né, esse processo de contemplação exige essas necessidades. E veja só, quando a gente contempla o corpo de Cristo, né, esse lado de consagração, né, o que acontece? A gente precisa de atravessar aquilo que é invisível. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente tem um tanque de água e a gente pinga uma gota de óleo nessa água, o óleo se torna invisível, porém a água se torna contaminada por óleo. Eu sei que é graça de muita gente desacreditar na partícula do óleo depositado, porque é uma partícula muito pequena em relação à quantidade de água. Ela se torna invisível. Porém, a gente sabe, a gente acredita porque vimos o depósito dessa gota de óleo na água. Às vezes, degustativamente, a gente nem sente o óleo por causa do dispersar desse óleo, mas ele está lá. E a contemplação, ela exige um raciocínio uma força muito maior, que é uma força de Deus, ou da fé, ou da esperança. Porque como que você vai saber que tem óleo naquele tanque de água? E aí a gente pode pegar como exemplo o oceano, a gente pode pegar como exemplo os nossos olhos. Qualquer coisa contemplável dentro dessa busca de prazer enquanto vivo e manter dentro desse lado de treinar essa entrega para Deus. E partindo do princípio que nós somos templos de Deus, porque o Espírito dele vive em nós, né? Nós precisamos de administrar as coragens e contemplar aquilo que nos é religioso, que é a nossa própria vida. E a entrega da nossa vida representa a supervisão das vidas nas suas infinitas formas de contemplação. Pois eis aí o tanque do invisível que procura ver as partículas de óleo que estão ali e que sem muita sacrifício, sem muita força, sem muito Deus, sem Deus, né? A gente não conseguiria ver. E hoje a gente tem muita contemplação, que é a revisão das coisas que são constantes. Ora, a vida, a célula, o ser humano, esse embrião que em potência religiosa a gente crê que é o Espírito de Deus, que paira sobre o mandamento, a escritura, a construção do reino de Deus na terra. A gente, em fé, a gente abre os corpos, a gente se entrega para Deus e a gente tem anatomia, estudo de anatomia, estudo da química, da mudança de estado dos elementos, a conversão dos materiais, e a gente lê isso e leva isso em eleição para perpetuação e consumo.
a gente se torna um com os processos, né? Porque a gente inscreve esses processos na deformação do sacrifício das atividades que os fazem gestar num processo de gerenciamento. Então, a escolha de tudo aquilo que a gente tem hoje em dia trouxe para nós essa convicção, onde a gente se encontra narrando e operando para que a gente esteja cuidando dessa vida dentro dessas organizações. E olha só, esses anjos, né, dentro dessas pragas, essas palavras aqui, ó, Todo-Poderoso. Quem seria o Todo-Poderoso? Seria aquele que controla as pragas, ou ameaça as pragas, ou aquele que não deixa as pragas entrar, aquele que conhece as pragas, que até mesmo as compõe. É exatamente isso. Até porque a natureza, como eu falei, ela é cheia de composições. As posições que as eleições das nossas narrativas, das atividades que perpetuamos e as escalamos dentro dessa contemplação, trouxe à vida várias espécies de riscos. E desse universo de riscos, a gente tem os conhecimentos e a gente tem o conhecimento das proporções e de quem pode se relacionar com elas. E olha só, abrir-se o santuário, a tenda do testemunho que está no céu. Saíram do santuário 7 anjos com 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro, brilhante, cingidos à altura do peito com faixa de ouro. Taxas cheias de furor de Deus. Bom, então, dentro desse raciocínio, né, eu entendo, né, que, veja só, entendo que essa tenda, esse testemunho representa a entrega dessa graça, a passagem dessa graça para consumação dos seres pela fé e religião desse estado de acreditar no Rei das Nações, onde, baseado nesse templo do Espírito de Deus, que somos nós, construiríamos de forma organizada e administraríamos essa relação com a natureza baseada nesses mandamentos, né? Então, tudo isso trouxe para nós as informações que hoje a gente tem para celebrar toda esse templo de paz e prosperidade e espera da vinda do Salvador por administração dessa admirável operação que ainda continua. Assim como eu falei, né? A gente pega dentro dos infinitos acordes que, na liberdade que Deus nos deu de florescer,
nós escolhemos as melhores formas de reacordar, né? Ou seja, nós escolhemos as melhores formas de contemplar Deus na nossa supervisão, e dentro dessa nossa supervisão, aquilo que é o melhor para nós é aquilo que nos conforta, ou seja, aquilo que é semelhante a nós. E dentro do processo artístico, né, aquilo que assemelha a nós é aquilo que o Espírito canta, né, que o cordeiro arpa, né? E vejam só, se a gente não enxergar as pragas que emanam de nós, como que a gente vai conseguir atacá-las? Então precisou de muita força para enxergar esses olhos mal criados dentro desse tanque que é nós, né? Então, até mesmo as pragas são resultado da observação e da separação desses olhos, dessas partículas que às vezes são invisíveis, mas a força do conhecimento, a força de Deus se torna visível pela prática do registro da religião, né? da ligação pura, né? Desde da pura inseminação do recém-equilibrado nessa natureza para o desequilíbrio que a contaminação causa, né? Então, conectando todos esses conhecimentos, você vai entendendo os anjos, essas forças maiores que conseguem ciência e instrumentação de cuidar daquilo que Deus quer. E Ele quer você, porque você é uma parte dele. A história dele só é grande porque você se perpetua pela generosidade dele. E ele quer cuidar de você, por isso ele tem os anjos. E muitas das vezes nós não esperamos que os anjos venham. Nós nos tornamos anjos para que a palavra de Deus se perpetue e floresça. No entanto, entretanto, contudo, todavia, existe muita assim, nesse processo, muitas perdições da palavra, né? Muitas guerras, muitos conflitos, muito medo de propagar, muito questionamento, muita dúvida, e isso Deus não admira, e nem os filhos de Deus, aqueles que acreditam e seguem fielmente essa estrutura. E dentro dessa guerra a gente chama isso de atraso para a volta de Deus, né? Atraso para que a palavra se contemple, atraso para que a gente viva eternamente. O que é viver? Viver é muito simples. Viver é estar acontecendo no momento, né? Você sair do estado de programação orientada e se orientar perante aquilo que está desacordado na vida, e a partir disso escalar a vida a partir desses desacordes, né? Concorrendo com eles em adoração a Deus. Isso é viver, isso é presença, é presente. A maior parte das pessoas se passa diariamente entre passado e futuro. Ela olha para o passado e pensa no futuro, mas no presente nada mais é do que uma superfície de atividade baseada nessa escala de trabalho entre o passado e o presente. Às vezes a pessoa roda entre o passado e o futuro, e às vezes ela abre o presente, abre os olhos para o presente e fala: o que eu estou fazendo?
minha saúde acabou, isso, aquilo e tal, começa a entrar em conflito quando vê o presente, e às vezes ela volta a dormir, volta a rodar nesse passado e no futuro, e perde a contemplação, perde o momento. E eu sei que é muito difícil abrir os olhos, principalmente nesse mundo devastado pelas guerras e desigualdades e desinformações e desequilíbrios de doenças entre os pecados, principalmente do egoísmo, que acontece muito nos superpoderes das políticas e das organizações públicas, no sentido das lojas e desses poderes de estar sobre operação de produtos, né? Obviamente, nós estamos doentes da dependência desses produtos e, infelizmente, os proprietários dessa receita, desse estilo de vida, estão também doentes no sentido dos bens que eles dizem fazer sobre essa receita que eles de altar que eles estendem a eles, né? Como a doença de ser alguém que dá emprego, alguém que intermedia em adoração e que faz o bem, que observa o que é melhor para o bem. Só que isso é uma falácia, uma mentira. Esse ser humano é um mentiroso, é um farsário, né? Porque o verdadeiro bem emana de todos nós. E tudo bem, em processos de agência secreta, né? Ou seja, agir de forma secreta, é possível que ele produza em uma organização uma base de dados que floresce de forma objetiva os investimentos que a comunidade mais exige no sentido da expressão dos trilhos sociais que nutrem, como a gente tem no organismo, as desnutrições que revelam para nós quais são os melhores investimentos, como os estresses celulares que são acordados pela ciência como patologias e descritas. Então, em todo o universo em que rodeiam os habitantes, a comunidade, a gente tem esses manifestos de estresse que são eventualmente comodidades na rua. Por exemplo, uma coisa que estressa é você cuidar da sua calçada e o seu vizinho não cuidar da calçada dele. E aí você tem uma rua com contraste, né? Uma calçada limpa e a calçada do vizinho suja, né? E aí isso é contaminante. Isso é furor. E com certeza causa briga, causa guerra. E aí o que acontece? Esses empresários, né, que a gente chama de bilionários, né, donos de empresas que são doentes de pensarem que fazem o bem, né, de instituírem, de apreciarem o bem que o fazem, né, por terem essa coisa de darem, por eles estarem ali, ofertarem tantos empregos e tal, e associarem isso ao bem, a coisa angelical, isso aqui, nada a ver, né? Mas era uma doença, né? A grande parte da associação está doente, por quê? Por causa que a gente não tem uma organização bem sucedida, né? A gente esconde verdades, a gente não acredita na libertação das pessoas convictualmente, porque dentro desse artifício de segredos e produções de bens e eleições dos eleitos, né, a gente institui, né, compromisso
e só alguns que lhe é direito desse compromisso de verdade, no sentido de veicular entre o segredo e o não contaminado pelo segredo, né? E as várias artes entre isso, né? Então, isso é um desajuste, e muita gente quer que continue assim por causa que estão em lugares de conforto nesse sentido. Só que alguns não querem porque estão desconfortados, porém, o que conforta eles é a luta, né, do bem contra o mal, né? Então, por isso a luta do bem contra o mal não pode acabar. Todo mundo não pode ser bem, todo mundo não pode saber da verdade, porque senão essa luta acaba. E aí eles não têm o que fazer, né? Eles acabam a diversão dessas pessoas, desses grandes, ou desses, né, que se fizeram de pequeno para ser grande, né? Nessa ilustração, nesse lado artístico de poderes e tal, porque poder, cara, é levantar ou abaixar. Isso é poder, entendeu? Todo mundo tem poder. Deus deu poder para todo mundo. Só que dentro dessa sistematização de dependências, né, consumos e essa tônica, né, capitalista, né, que trouxe muita perdição para nós, né, muito desequilíbrio. Hoje a gente não vê mais como as coisas simples como o poder, né? E aí a gente pensa que poder é ter um carro, uma mansão, poder comprar, poder dar de presente, poder empregar, poder desempregar, poder manter alguém desempregado e poder até mesmo fazer de contas, né? Que às vezes as pessoas até mesmo não contam, mas eu, por ter poder de conta, conto e sei, né, dos valores, dos resultados verdadeiros. E aí eu posso jogar, administrar essas contas, isso e aquilo, né? Como se fosse uma namorada que sabe muito mais do namorado porque faz as contas de casa, os deveres de casa, isso daquilo. E aí isso é o poder, né? E se torna um furor dentro de apelações e tal. E aí às vezes a gente tem que pedir perdão para os poderosos e não para o verdadeiro Deus, o que é complicado, né? E aí seria uma guerra muito grande se as pessoas soubessem disso, né? Seria muito complicado, né? Eu imagino. Porém, do jeito que as coisas estão sendo acordadas com o passar do tempo e das administrações técnicas e dentro das lógicas de operação dos humanos, a massa, ela tá perdendo a capacidade de se unir para organizar a paz dentro dessa organização, né? De lutar contra essas autoridades, né? E aí o que acontece? A gente está se entregando mesmo, né? É mais fácil a gente falar assim, não, tá bom, beleza, pode deixar, né? A gente começa a ter vergonha de acreditar que é filho de Deus, que tem poder, né, que pode, né, e que ninguém é capaz de nos deter, porque para quem acredita, tudo é possível, né? E aí a gente fica preso lá
naquela dependência. Pô, o salário, minha aposentadoria vai chegar mesmo, meu salário vai chegar mesmo, uma hora eu vou arrumar um emprego mesmo. Meu filho está na faculdade, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu vou ficar aqui vivendo essa vida, tomando minha cervejinha, fazendo isso. Eu vou na igreja e vou estar com os irmãos e eu vou ignorar as coisas e vou aceitar as coisas e vou ser forte nisso. Cara, isso não é adoração a Deus, não. Isso não é refletir a palavra de Deus, isso não é estudar a palavra de Deus, não. Né? Se montar um curso, criar um, um laboratório, o museu, fazer. é, isso não é. Isso não vai chegar lá, não. Né? Uma faculdade não muda a vida da pessoa, não. Um emprego não muda a vida da pessoa, não. O que realmente vai mudar é a verdade. É a verdade justa. Né? É a entrega. Né? Então, o bem ele não vence o mal. Eu não preciso ver o mal. Eu tô vendo o mal. Porque, como eu expliquei, né, o invisível ali, a gente precisa de lutar para ver a partícula de óleo no tanque de água. E a lutar é ser sensível. Só que quando a partícula de óleo entende o que ela é e se localiza no seu lugar, ela, ela não precisa de ser vencida. Né? Ela se encontra, né? A gente se encontra. A gente não precisa de todo esse poema bravo para dizer que a gente precisa estar em alerta. Porque nós não precisa estar em alerta. Nós precisamos de verdade. Né? De se entregar dentro da verdade. E aí o que acontece? O pobre vai acreditar na verdade e o rico também vai acreditar na verdade. E todos vão ser verdades e verdadeiramente vão estabelecer a harmonia que é a verdade que nos salva, que é a beleza, né? Enquanto não houver a verdade, o rico vai continuar mentindo, o pobre vai continuar mentindo e todos os demais, né? Todos aqueles, você vai continuar mentindo, mesmo que você não acredite que está. Você vai estar se mantendo dentro daquilo que você considera ver ou tentar ver, né? Dentro desse equilíbrio possível, nesse domínio de atuação. E aí o reino de Deus e Jesus, ninguém vai voltar. Mas é bom ter esperança, é bom. Isso preserva a gente nesse estado de buscar o equilíbrio, se salvar e aconselhar sobre os seus conselhos de salvação. Ei, isso aqui é mais fácil de ser salvo sim e tal. Eu sou um anjo, eu tenho poder, eu posso te salvar, mas você precisa de entregar sua vida para Jesus. Isso aqui não é assim. Sinceramente, a, a, a natureza ela está dizendo o tempo todo que a verdade né, tá na natureza, tá na água, tá no equilíbrio das espécies, né?
E aí, não é, não é, não é difícil, não é saboroso, né? Quando você come ou toma uma bebida ou come uma coisa muito gostosa, como que você enaltece ela? Você tenta descrevê-la com as palavras mais verdadeiras que elas expressam. Quando você come uma coisa ruim, você não tem palavras para dizer que foi ruim. Às vezes você tem palavras muito grossas e na hora que você fala expressando o sabor, você emana o ruim, você credo. E quando você aprecia, isso é verdade, né? Então, isso é salva. Nisso a gente confia. A verdade, ela chega, ela encontra qualquer um que e nem precisa de você falar para deixar entrar, né? Deixa Jesus entrar. Não, a verdade, ela não precisa que você deixe, ela entra. A verdade não foi feita para você controlar, mas esse é o crime. É o ser humano tentando controlar a verdade. E aí está fazendo com que um monte de pessoas se adoecem psicologicamente e aos poucos vão se definhando como uma doença autoimune, querendo morrer porque não aguenta mais mentira, né? E aí, quando pensa que não, daqui a pouco sua filha está vivendo essa decomposição, essa putrefação por sua causa. E como pode alguém né, apreciar esse processo, né? Quão falho fomos para que a gente temesse o desconhecido para deixar que isso acontecesse, para a gente continuar almejando conhecer e nos proteger a partir dessa apreciação. Isso talvez seja o que fez Deus desistir, de certo modo, retirando Adão do paraíso, não tendo dado uma outra chance para ele naquele mesmo momento, né? Fala assim, então vamos descartar a Eva e vocês ficam aqui, agora tem mais uma chance, mas vamos aqui, vamos trabalhar vamos compor aqui uma obediência, né? Vamos criar uma obediência e aí a obediência que a gente tem é o sofrimento. O sofrimento que faz a gente obedecer. Você já viu quando seu organismo te agride em dor, você se contrai no ponto mais íntimo de obedecer a descontração que ele lhe causa. E eu odeio isso, né? Obedecer à dor, mas a gente é obrigado a obedecer essa dor, a obedecer o patrão, a obedecer essas exigências, porque a gente não está no paraíso. A gente foi expulso. Infelizmente, né? Infelizmente. Né? A gente dorme esperando sonhar com o paraíso. Um dos melhores momentos de estar vivo para muitos
é dormir. Engraçado, né? Porque seria bom estar acordado, mas o reino de Deus não está justo, não tá, a verdade não está sendo visível a todos, né? A gente está precisando de lutar muito para enxergar Deus, o óleo sagrado nesse tanque de água em nós. A gente está muito complexo, né? A gente espera muita complexidade para ver o óleo, para ver a coragem, né? Para sentir esse óleo sagrado. Mesmo que a gente seja um tanque, qualquer pingo de óleo num tanque é a presença. E a presença de óleo, existe alguma coisa ali, mesmo que esteja invisível para você, né? Se você te fizer força, você vai ver esse óleo aí, né? Então é isso. Que o Espírito de Santo de Deus possa tocar você e todas as pessoas que precisam para que a gente possa mudar, né? Possa mudar essa realidade cheia de mentira e voltar para o paraíso, que eu não vejo a hora de não ter que estar, né, nessa condição, né? Viver sobre essa condição que emana dessa vida, né? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!